Olá, irmãos e irmãs, hoje é sábado e é uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração para levar a palavra de Deus. Queremos fazer esse exame de consciência e colocar em oração aquilo que nós vivenciamos ao longo desta semana. As coisas bacanas, as coisas bonitas, quando nós construímos o reino de Deus com as nossas atitudes, mas também queremos pedir perdão de tantos erros cometidos. Tantas fraquezas humanas, tantas palavras ditas de uma forma errada, no momento errado. Então vamos, ao mesmo tempo que nós agradecemos pela semana que a gente teve, reconhecer que nós somos pecadores. Senhor Deus, perdão por tantos erros cometidos. Ajuda-me para que eu possa ser melhor a cada dia. Nossa Senhora, nossa Mãe, nos acolha no seu colo, nos acolha embaixo do seu manto, nos proteja, para que nós possamos fugir cada vez mais das situações de pecado, de erro. Obrigado, Senhor, por estar ouvindo sempre a nossa oração. Eu quero convidar você, que reza comigo, a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. O texto diz assim: Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam. E já não poderão morrer, pois serão iguais a anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala dessa antiga lei do levirato. Não sei se você já ouviu falar, mas essa lei se chama Lei do Levirato. Como ela se dava? Mulher se casava com um homem, esse homem morria e não deixava descendência. O grande objetivo da relação sempre era visto como homem e mulher que se unem para deixar descendência, como um substituto na vida. Se o homem morresse, o irmão então assumiria a cunhada para deixar descendência. Aqui eles colocam a casuística, 7 homens se casaram com a mesma mulher e ninguém deixou descendência. Para entender, se, por exemplo, o outro irmão deixasse descendência, era considerado
filho daquele primeiro, do falecido, por laços sanguíneos. Então, essa ligação de sangue que deixava descendência. Tá? Essa situação é colocada diante de Jesus. Bom, eram 7. 7 homens casaram-se com a mesma mulher e ninguém deixou descendência. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Aí Jesus nos fala desta diferenciação entre a realidade terrena e a realidade celeste. Na realidade terrena, homem e mulher se casam. Na realidade celeste, não. Lá serão como anjos. São considerados filhos de Deus porque ressuscitaram e ali vivem agora para a eternidade. E eu gostaria de fazer essa meditação junto contigo, para que nós possamos compreender que nós precisamos fazer essa desvinculação. Realidade terrena, realidade celeste. Jesus nos fala muito em parábolas, porque às vezes a gente não compreende, nós pensamos, não, lá no céu seremos iguais aqui. Eu vou dar 2 exemplos. A larva tem consciência que um dia ela vai ser uma borboleta? Não. Mas uma larva e uma borboleta são tão diferentes. Claro. Mas então há uma transformação. É quase que como que uma mesma vida vivida de um jeito totalmente diferente. Sim, raciocínio correto. E uma semente? Ela tem consciência que ela será uma grande árvore? Não. Mas quando você olha aquela grande árvore, você ainda lembra daquela pequena semente que ela era? Não, agora você contempla uma grande árvore. Aquela pequena semente sumiu, ela não existe mais. Assim, Jesus dá o exemplo do grão de trigo. Se o grão de trigo não morre, ele permanece só um grão de trigo. Não houve transformação, não houve evolução. Assim acontece com a nossa vida também. Nós não podemos olhar e pensar que nós somos tudo. Ah, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas imagem e semelhança de Deus significa ter este corpo? Imagem e semelhança de Deus é amar como Jesus, como Deus ama. É ter compaixão como Deus tem compaixão de cada um de nós. É ter misericórdia como Deus tem misericórdia de nós. Isso é ser semelhante a Deus. Isso é ser imagem de Deus. Imagem não enquanto aspecto físico, mas enquanto atitude, enquanto mudança de vida. Meus irmãos, eu quero que você pense um pouquinho agora, faça a sua reflexão. Eu quero que você curta a palavra, evangelize conosco. E você sabe, evangelizar é preciso.